autoritária, né? Culmina com o período do avanço do autoritarismo no mundo, né? Esse é um teórico que trouxe para nós um reforço muito grande à burocracia, né? Essa fala autoritária, esse posicionamento autoritário, né? Tem tudo a ver com a Alemanha nazista, né? 1864, 1920, ele era um sociólogo alemão, então super justifica, tem tudo a ver, né? Max Weber considerava os indivíduos apenas em função dos cargos que eles exerciam, só ganhava a Oi? atenção e o devido Todo respeito se a mundo pessoa tivesse reza. um cargo de importância social. Ele visava organizar e controlar rigidamente as atividades institucionais a partir dos cargos que a pessoa exercia, tá? Então, quanto maior o cargo, mais importância tinha, quanto menor o cargo, maior controle rígido sobre as ações, as atividades dessa pessoa era necessário ter, segundo a visão de Weber. A ênfase aqui era na racionalidade, a partir de uma rígida adequação dos meios utilizados para que o processo de trabalho fosse racionalizado em busca dos resultados esperados. A teoria burocrática foi inspirada em uma primeira teoria do próprio autor, do Max Weber, que é a teoria da racionalidade progressiva de todas as organizações. Era uma primeira teoria que foi readaptada e refeita e transformada na teoria burocrática. Primeiramente, uma reflexão: o que seria burocracia, segundo o pensamento social coletivo, né? Para a sociedade, o que é uma burocracia, né? Muitas das vezes a burocracia é sinônimo de ineficiência, de espera, de uma papelada desnecessária, né? Um excesso de burocracia como algo que reduz a eficiência, atrasa o processo de trabalho. Socialmente, a maioria das pessoas, a maioria de nós, tende a pensar a palavra burocracia ligada a isso mesmo, né? E essa ineficiência é capaz de retardar o andamento do processo de trabalho e impedir que soluções rápidas possam ser alcançadas devido ao excesso de burocracia, o excesso de papelada, o excesso de processos, né? Tá certo. Eu não. Alguns pressupostos da teoria burocrática. O caráter legal das normas e regulamentos, né? De Incorporando, né, nada. normativas legais a esse conjunto de normas e regulamentos, né? Ele possui forte influência sobre o excessivo número de leis, legislações, decretos que nós temos na enfermagem, né? O COFEM, o Corém adora, né? Cada dia tem publicado uma nova legislação, um novo parecer técnico, né? Um novo parecer normativo, uma nova resolução, né? Isso de uma luta constante para poder padronizar e legalizar o processo de trabalho. Um caráter formal das comunicações, onde cada comunicado ele tem que ser feito de maneira documentada, maneira formal. Um caráter racional, né, através do raciocínio, e uma divisão do trabalho com especificação de tarefas para cada pessoa, uma impessoalidade nas relações, onde o comunicado tem que ser racional e generalista, sem julgamentos de valor ou formas de comunicado, uma hierarquia de autoridade, dando maior comando ao topo da hierarquia. Rotinas e procedimentos precisam ser padronizados, né, específicos de cada instituição, tem que ter sua padronização. Uma avaliação da competência técnica e um estímulo para que as pessoas tenham cada vez mais competência técnica e uma necessidade de profissionalização, cada vez mais de novos profissionais e profissionais mais especializados e capacitados nas diferentes áreas. Alguém levantou mão ou algo assim, porque fez barulho? E alguém queria fazer alguma pergunta?
Pode falar, Odileia. Eu comentei em mensagem, então isso é mais ou menos parecido com a SAI, então. Sim, sim, é porque a mensagem eu não consigo ver enquanto eu estou falando. Isso, Odileia. A sistematização da assistência de enfermagem, ela bebe total dessa fonte aqui. De uma padronização, de estabelecer etapas. Agora eu estou na primeira etapa do processo, agora eu estou na segunda etapa do processo. As teorias de enfermagem bebem muito dessa fonte, né? De uma padronização, de uma forma de pensar, de um raciocínio todo. Todas as teorias de enfermagem, ela traz, né, um conjunto de pressupostos, né, uma linha de raciocínio do porquê tal fato vai ser visto daquela forma, como eu vou trabalhar, né, aquela questão. Todas elas bebem muito dessa fonte. E a partir daí nós temos toda a padronização do fazer enfermagem. E a partir desses pressupostos da teoria, né, burocrática, né, Weber ele traz uma nova proposição de compreensão do que seria uma burocracia diária, sendo a burocracia vista como exatamente o contrário daquilo que o pensamento social associa à palavra burocracia, né? Que é ineficiência, do excesso de papelada desnecessário, né? Weber propôs burocracia como uma organização eficiente por excelência. Para ele, burocracia é igual a racionalidade. Se eu conseguir organizar de forma eficiente todo o meu processo de trabalho, tendo racionalização no quesito amplo, né? De gastar o mínimo de pessoas necessárias, de gastar o menor tempo possível, de consumir o mínimo possível de material, gerar economia, né? Gerar lucro, eu estou racionalizando o processo de trabalho. E aí sim eu estou implementando a teoria burocrática e foi visto como muito vantajosa às organizações de saúde, porque, né, principalmente organizações de saúde inseridas Errei. em modelos capitalistas, Então, né, em modelos pós-iluministas em que o capitalismo dominou o mundo, né, porque ela traz uma racionalidade precisa, de precisão, nada. uma uniformidade de rotina e procedimentos, procedimentos sendo uniformes, né, padronizados, né, a padronização, a criação de um polo institucional, onde, por exemplo, se uniformiza que uma sonda nasogástrica ela vai ser passada da mesma forma, com os mesmos materiais, com o mesmo kit solicitado, independente se está na UTI, na porta de emergência, no centro cirúrgico ou na enfermaria. Isso é tido como uma grande vantagem, uma continuidade da organização, uma vez que está uniforme, né? Independente da mudança de plantão, que se siga os mesmos princípios, normas e rotina, que o processo de trabalho ele tem uma constância, não seja algo que implantou durante 3 meses, fez assim, depois se perdeu no processo. Isso traz também confiabilidade para aquele serviço. Isso traz validação, isso traz visibilidade e confiabilidade, o que depois foi ser chamado até mundialmente, né, de acreditação, né, através dos processos de avaliação da ONU, né, Organização Nacional de Acreditação, e até acreditações internacionais, né, a gente já tem mesmo em Juiz de Fora instituições que foram atrás e conquistaram critérios avaliativos até internacionalmente, né. Porém, a burocracia ainda é um grande paradigma da enfermagem até hoje, porque nós temos, né, essa questão aqui, né, pessoas que fazem a burocracia e que lidam com ela em processos diversos de confrontos de constantes forças, né, desde força do ego, a poder, a disputa de poder, a disputa de autoridade, né? A disputa de aparecer, de se destacar, muitas das vezes de forma injusta sobre as outras pessoas, e também um enfraquecimento do compromisso das pessoas que são subordinadas com as regras burocráticas ao longo do tempo, havendo perda de segmento, principalmente por não entender o porquê
de tais burocracias e muitas das vezes até por se sentirem no meio dessa disputa de força entre as lideranças. Então, é uma grande problemática. E a maioria das vezes, as pessoas que estão com poder cobram os eventos, né, os processos burocráticos, sem deixar claro o porquê. E aí se torna só mais uma papelada, só mais uma burocracia, só mais uma rotina dentro daquele plantão, e as pessoas começam a fazer no automático. Se a gente olhar hoje nas rotinas da instituição de saúde, uma série de impressos, indicadores, score, que tem que ser preenchido durante o plantão e feito, no qual está sendo feito no automático. Muitas das vezes preenchido até de maneira incorreta, só para não deixar de ser feito. Diga-se de passagem, né? Gestão de leitos, gerenciamento de riscos no leito, escalas como, por exemplo, escala de Braden, que deveria ser um preditor do risco de lesão por pressão, sendo preenchido à distância, sem ter visto o paciente despido, sem ir ido até o leito de fato para avaliar as 6 subescalas, né, de maneira tranquila, escalas de dor, escalas de queda, escalas de grau de sedação, escalas de nível de consciência, né? É lamentável poder olhar, por exemplo, a maioria das realidades, né? Por exemplo, uma avaliação, uma escala de Haas nos pacientes sedados ou uma escala de Glasgow nos pacientes não sedados, evoluções feitas basicamente no mesmo horário, enfermeiro, técnico, médico, fisioterapeuta e residentes e estagiários, e cada um atribuía um valor de Glasgow ou de Haas diferente para o mesmo paciente. Aí a grande questão é o que está acontecendo? Esses profissionais não sabem utilizar as escalas, esses profissionais não avaliaram o paciente, esses profissionais inferiram aquele valor de score, ele manteve copiando da evolução anterior. Qual é de fato o problema, né? É complicado a gente olhar num registro e ver uma deu Glasgow 14, o outro deu Glasgow 13, o outro deu 10, o outro deu 8. O que que fez? O que Ela gerou tá isso, tomando banho, né? amor. Daqui a O pouco ela Dileia vem quer falar aí. de novo? Eu acho que isso acaba acontecendo é porque acaba transformando o cuidado numa prática meio que mecanizada, né? Meio que fica robótica, não? Sim, ele vira uma tática obsoleta. Ó, É justamente o item que tá para eu falar no próximo slide. Fica mecanizado, fica robótico. E aí a gente sai de. A gente bebe um pouco da fonte de cada teoria, mas no final das contas a gente não saiu do Taylorismo, lá da primeira teoria. Produção em massa de maquinário, como se a gente estivesse numa fábrica. E a gente a gente não, a estrutura organizacional de um hospital, ele não é uma fábrica. As pessoas não são peças de carro, né? Não é uma boneca, um carro que eu estou produzindo, né? São pessoas, são seres humanos complexos com um conjunto gigantesco de doenças e de demandas, necessidades do processo saúde e doença, né? Que o correto não é nem para a gente lidar com a doença, né? A doença é só uma das variáveis de um ser humano, né? Nós já discutimos isso quando fizemos epidemiologia, né? Nós estamos em uma linha tênue de um processo de saúde e doença, cuja pessoa, cada uma delas tem que ser atendida no princípio da integralidade. Ele vai trazer múltiplas questões. Então, até que ponto isso é aplicado na enfermagem, né? Que é o nosso próximo item aqui, né? A enfermagem está inserida no sistema burocrático, com um metaparadigma gigante de como sair, como reduzir a nossa burocracia. É tanta burocracia na produção, na profissão que ela nos sufoca. É estrangulador ver o quanto algumas realidades, algumas instituições, cada dia mais uma nova burocracia. Reuniões
com a gestão, reunião com o coordenador, aquelas reuniões mensais, chega a gerar até ansiedade para muitos enfermeiros, porque você vai para uma reunião de 1, 2, 3 horas, Eu tô onde estudando. Uhum, você não é tá? ouvido, o processo de trabalho não é avaliado, não é dialogado, é só cobrado, cobrado e trazido mais e mais burocracias. Isso já estava assim alguns anos atrás, né? Tem 5 anos e meio que eu saí da assistência no sistema particular. Não, tem 6 anos. E eu me lembro que os 2 últimos anos já era aquela assim, o dia que marcava, essa semana tem reunião com a coordenação, tem reunião de enfermagem, os próprios enfermeiros já começavam a falar entre si no horário do almoço, no horário do café, do tipo, qual é a bomba que vem dessa vez, o que mais que vai inserir de cobrança na nossa rotina. E aí as reuniões viravam aquele processo assim de o RT ou o coordenador, um dos coordenadores delegados pelo RT, gente, a partir de agora o processo tal mudou, para poder pedir tal coisa, é isso, isso e isso. Para poder fazer isso, é isso e isso. E a gente via um processo em que, na maioria das vezes, ele não facilitava, ele piorava. Ele deixava o processo mais longo, ele deixava o processo mais burocratizado, demandando mais etapas. Uma troca de sistema, quantas vezes uma troca de sistema não é um sistema mais fácil. Juiz de Fora mesmo vivenciou isso agora, no final do ano passado, que foi a compra de um sistema que custou milhões, como tido para substituir o ESUS, o que não foi feito, porque o ESUS é o sistema nacional ligado à PNAD, que é o chamado pronto aqui, que de pronto ele não tem nada, cujo processo dentro dele todo é mais dificultoso. É muito mais difícil solicitar um exame, é muito mais difícil prescrever, acolher, registrar uma consulta, aumenta muito mais as etapas, os campos, os locais de clicar, até para as pessoas mais jovens que têm facilidade tecnológica, ele é um dificultador. Imagina para as pessoas com mais idade, com mais dificuldade tecnológica, faz com que essas pessoas fiquem um tempo muito maior de frente ao sistema, deixe mais longo o atendimento ao cliente e impactou negativamente sobre os indicadores, porque muita gente não está dando conta de fazer. Não está fazendo, está negligenciando, até quer fazer, mas não consegue. Alguém quer falar sobre isso? É eu de novo. Pode falar, Odilei. É muito Eu bom acho ter que alguém interagindo, porque a aula eu, online, é um sem ninguém saco. É. interagindo, fica pesado. Então, eu acho que esse excesso de registro acaba virando um obstáculo, né? Que diminui a escuta qualificada que a gente tem do paciente, né? Isso que você está querendo dizer, pelo que eu estou entendendo? Sim, sim, E sim, e acaba fica sobrecarregando exaustivo para o o profissional. profissional, é isso aí. Quantas vezes lá na rotina do hospital, em várias realidades, né? Não vou citar nome de instituição A ou B, que a gente tem que ser ético aqui, mas assim, horas atrás de uma mesa. Às vezes a gente usa só nomenclatura assim, pejorativa, né? Que reduz, que pormenoriza, né? Falar, a enfermeira do meu plantão é uma enfermeza, só fica atrás da mesa. Né, é o pranchetinha, só anda com prancheta para lá e para cá. Mas quantas vezes a gente não tem ideia, não imagina a quantidade de burocracia que aquele profissional está tendo que dar conta nas suas 6 horas como diarista ou nas suas 12 horas como plantonista, dentro daquelas horas, né, de uma papelada, uma burocracia, um monte de indicador, um monte de coisa que é para grego ver.
A nossa equipe não vê, não percebe, não identifica o valor, a equipe médica não vê, a equipe interdisciplinar não vê, direção clínica só vê o número geral, se apresentado, senão ele não observa. E muitas das vezes até o próprio enfermeiro que está ali preenchendo aquilo, ele não vê sentido, ele não percebe. Ele não entende o porquê, ele só está fazendo automático. É Braden, é Fogolin. Não estou falando contra escalas, não, gente. Elas são muito necessárias, muito aplicadas. Só que em algum momento, em algum ponto disso aí, desse excesso de burocracia, as coisas estão se perdendo. E aí todo mundo se perde, a instituição, o paciente, como todo. Aí a gente não consegue mudar aquela imagem do enfermeiro-chefe, aquela imagem do paciente que só vai acionar nós, só vai até nós quando ele quer reclamar de alguma coisa, quando ele quer que alguém seja punido. E não é só o usuário que faz isso, não. Os demais profissionais da equipe interdisciplinar também. Às vezes ele passa pelo setor, a gente na correria da burocracia, do resolver das questões hospitalares, atenção secundária e terciária. Ele nem nota quem é o enfermeiro responsável, ele vai direto ao técnico, ou o Tá técnico vai acabando, meu direto até amor. ele, ou ele deixa a A sua papelada lá, que é dietinha mais acabou. burocracias, né? Vou tirar aqui. Prescrições, encaminhamentos, Trazer parecer água para para passar. comunicar e assim por diante, e passa pelo setor e nem sequer identifica quem é a pessoa do enfermeiro responsável. Mas no momento que ele tem uma reclamação, que ele tem algo, ele procura saber quem é o responsável. Ou até na linguagem errada, que até a equipe disciplinar usa muito, quem está de enfermeiro-chefe aqui hoje? E aí, quando você é acionado, a questão é uma reclamação. E aí, para fechar esse pensamento aqui, né, as atividades consideradas burocráticas, abarcando todo tipo de cuidado indireto prestado pelo enfermeiro que possibilite meios para execução da atividade fim. São atividades essenciais. A grande reflexão é como fazer isso mais palpável e até, né, profissionais, pacientes, a sociedade como um todo, veja a importância disso, né? Processos de admissão e alta de paciente, né? Por exemplo, admissão e alta de paciente, eu tenho uma grande insatisfação aqui nesses dois processos, que é uma burocracia altamente necessária, uma importância ímpar na sobrevida do paciente, na forma que ele sai e vai, e não é valorizado, não é visto, nem pela equipe interdisciplinar, muitas vezes, nem pelo paciente, e nem mesmo pela equipe, e até pelo enfermeiro que está ali. Por exemplo, a admissão. Para que um paciente adentre a instituição hospitalar, eu tenho toda uma burocracia para que essa admissão aconteça. O leito tem que estar limpo, o leito tem que ter os itens que atendem aquele paciente, né? Por exemplo, um paciente que precisa ou pode precisar de oxigênio, ele não pode ir para um leito que não tenha a saída básica de gases, né? Oxigênio, ar comprimido e vácuo. Um paciente precisa de sistema de aspiração, ele tem que estar no leito que tem um vácuo e um vácuo que funcione, com o fluxograma lá, com o sistema de aspiração montado, senão ele morre afogado na secreção, né? Um paciente que precisa vai para um leito de UTI, ele vai precisar de hemodiálise, já sabidamente, ele tem que ir um leito que tenha saída de água para hemodiálise, ele não pode estar num leito que não tenha hemodiálise, por exemplo, né? São alguns exemplos que caracterizam a importância dessa admissão. Ninguém pode entrar com o paciente para dentro da UTI, colocando um paciente no leito sem estar com todo o equipamento testado, monitor testado e funcionante, ligado, alarmes programados, todos os cabos conectados e funcionantes, saídas de gases ok, né, material respirador no leito, né, se precisar de ventilação mecânica. Tudo isso tem que estar pronto. E antes de qualquer pessoa levar um paciente para o setor que eu respondo, ele tem que acionar o enfermeiro responsável, confirmar se o leito está disponível, passar as informações do paciente, né, uma síntese de quem é o paciente, o que vai precisar, para que eu que esteja ouvindo a Odilé me falar do paciente lá da porta, por exemplo, para vir para a UTI,
eu confirmo, não, tem tudo isso, pode trazer daqui 5 minutos, para que a Odileia prepare o paciente, traga o paciente e me passe o paciente cá, e a gente junto coloca o paciente no leito, depois a Odileia voltar para o setor dela. E isso Isso não é gera um falado, desgaste muito grande, né? e isso não é falado, isso não é nem percebido. E toda vez que essa burocracia é quebrada, dá merda, desculpa o termo, mas dá merda. Coloca o paciente lá, ele faz uma rolha, por exemplo, porque se eu de lá e me passar errado que o paciente, se ela não me fala que o paciente tem uma tráqueo e está muito secretivo, e eu, Vou não, te e eu dou um abaixar pra leite que gente não tem trocar a sistema de fralda, tá? aspiração, esse paciente pode morrer por uma rolha, por exemplo. A alta é a mesma questão. Pouca gente sabe, mas a última pessoa da alta do paciente é a enfermagem. Só pode descer quando o enfermeiro fala que pode. Depois de ter a última medicação feita, tudo checado, de conferir o papel de alta de todos os profissionais, a alta do paciente hospitalar, ele começa pelos profissionais da equipe interdisciplinar. Se o paciente tiver, por exemplo, com fono, Levanta a mãozinha. nutrição, fisioterapia, seja lá quem for mais a equipe interdisciplinar acompanhando, esses profissionais precisam da alta primeiro, antes da alta médica. Depois é a alta médica. Uhum. Depois da alta médica é a alta da enfermagem. E a alta da enfermagem, ela tem que atender Levanta a alguns perninha. princípios. Receita está ali, sumário de alta está ali, Tem aqui né? embaixo. Tem um Retirada xixi. de Vira pra dispositivos lá, meu está amor. ok, Vira. a alta dos demais profissionais está ok, Vira, vira, esse vira, paciente vira, vai embora vira. como? Quem vai Virou. buscar ele? Vai ser familiar que vai buscar? É de outra cidade? Secretaria de Saúde vai mandar Peraí. carro? Como é que vai ser Aonde? A feito? bunda? Ele vai para Vou casa passar com algum pomadinha. Peraí. dispositivo? Se ele for para casa com algum dispositivo ou lesão precisa de curativo, ele precisa de ser orientado, ele precisa de ir com prescrição de enfermagem sobre como vai fazer o curativo em casa, sobre como vai trocar a bolsa de colostomia. Só depois disso que essa alta vai descer. E isso é negligenciado. Aí, há momentos que a gente poderia ter uma importância muito grande, a gente não tem, porque não é falado, não é visto. O médico vai lá no quarto falar que o paciente está de alta, e o enfermeiro está indo. Ou ele está reclamando lá no posto de enfermagem do acompanhante, toda hora vindo cá na enfermaria perguntar que hora que a gente vai descer com a alta. Aí eu deixo de ter a visibilidade do protagonista, de ter passado lá no quarto, ter falado da alta, da previsão de que momento vai ter a alta, e de me colocar como líder do setor e dar as orientações necessárias, de mostrar quem é quem, no baú cheio de neném para o paciente, para virar o serviçal do médico que está enrolando para descer com o paciente de alta na cadeira. Vira. Vira, 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 vira. Já observaram isso? Alguém já parou para pensar sobre isso? Isso. Peraí que eu vou passar uma Pode falar, pomadinha. Antônio. Boa noite, professor, tudo bem? Boa noite, tudo jóia. Então, eu tenho essa experiência, né, porque eu trabalho em um hospital pequeno. Então, quando o médico fala que o paciente já está de alta, eles logo já perguntam onde já está o sumário de alta. E eu vejo a diferença quando a gente vai buscar uma alta em hospitais maiores, em Juiz de Fora, Uhum. porque a gente fica muito tempo aguardando até o paciente ser liberado. Sim. Por quê? Porque está fazendo o processo errado. Porque antes de ligar para você sair de outra cidade e lá buscar o paciente, formalmente falando, tá? Enquanto rotina, enquanto teoria burocrática. Se eu sou enfermeiro que está ali no hospital, já tinha que antes, previamente, ter conferido se está tudo ok, se o paciente realmente está liberado, para depois entrar em contato com a outra cidade para confirmar do carro. Aí lá, por exemplo, a pessoa responsável Passa a pelo mão transporte, devagarzinho, você vai achar. seja, né, um secretário, seja a pessoa que Acha for, assim. ela Passa vai me dar uma devagarzinho. previsão de tempo, Passa né? devagarzinho. Vai me falar, olha, vou mobilizar o transporte, daqui mais ou menos 2 horas, provavelmente o motorista está chegando aí. E aí o meu papel é voltar de novo lá no quarto e falar, olha, eu falei na Secretaria de Saúde que a pessoa tal diz que em aproximadamente 2 horas o transporte chega. Esse é um processo de alta bem feito. E aí, quando chega, a recepção me avisa, eu avisava até a recepção que está aguardando chegar, para quando chegar, agilizar o processo na recepção.
Chegou o carro tal da cidade X, Matias Barbosa, já me comunica que chegou o transporte, que eu já viabilizo, já vai estar tudo pronto, viabiliza alguém para descer. Porque o processo de enrolar, liberar o paciente também, enrola limpar o leito, que enrola entrar outro paciente. E aí pessoas estão morrendo. Pessoas estão Então, acontece muito, porque quando eles dão a alta para o paciente aí em Juiz de Fora, eles ligam o tempo todo para o hospital aqui de Mar de Espanha para falar que a ambulância está demorando para buscar o paciente, entendeu? O próprio paciente ou acompanhante, eles fazem a ligação para a gente para questionar a demora do transporte. Então, ou paciente ou acompanhante, cidade menor, como ele tem acesso a tudo, a gente não tem como controlar, né? Às vezes o paciente ou acompanhante, ele começa a ligar até antes do enfermeiro ligar. Porque um outro grande problema que a gente tem na realidade juiz-forana é o médico passar no quarto. Já deixa eu falar, Odilei, só um minutinho. É passar no quarto, por exemplo, 7 horas da manhã e falar assim: Tamires, você tá de alta, tá? Mas ele ainda não fez papelada de alta, ele nem comentou no posto que ia dar alta para Tamires. E ele vai passar no hospital inteiro. Às vezes, 5 horas depois, Vira pra mim, que ele volta no posto e entrega para o profissional a alta daquele paciente X, mas lá no quarto ele já falou. Às vezes o nosso critério é educativo, entendeu? Com esse médico. Olha, se você ainda não deu a alta, você não fala lá no quarto, não. Senão o paciente, o acompanhante, fica toda hora na cabeça falando que você deu alta e você não deu. Dileia, seu áudio aí aberto. Ah, desculpa. Olha, Tamires apareceu. Você queria falar alguma coisa, Odilei? Eu abri o áudio por acidente. Não, quero. Ô, Tony, então, o que acontece? Lá no Guarará, a gente passou uma época essa situação. Paciente ligar quando tá de alta e pedir carro. Aí, o que a gente fez? Agora, a gente só sai, a ambulância só sai para poder buscar o paciente quando o hospital liga. Ou a gente já vira e fala, você tá com a alta na mão? Ah, não vai passar. Não, só quando o hospital ligar e você já tiver com a alta na mão. Aí a ambulância sai para buscar. Essa é uma burocracia necessária, porque a família só quer saber de ir embora. E o médico, infelizmente, ele abriu a boca logo cedo. Às vezes é o residente ou o acadêmico que falou, ele ainda vai esperar o staff ver o resultado de exame, confirmar se realmente está de alta para fazer alta. Hospital Universitário, a maternidade, HU, que eu trabalhei por anos, às vezes o R1 falava, mas ele ainda ia confirmar com o R2, que ia entrar em contato com o staff para autorizar o R2 a assinar a alta, para de fato o R1 me entregar a alta. E às vezes ele já tinha falado do cu da manhã para o paciente. E aí ele retornava, às vezes, 12h, 1h com a alta. Prontinho. E aí o paciente, um pouquinho de lado, ele vira a sarna ali. Aí o vilão de lado o enfermeiro responsável. De lado ele para tá lá ou para cá? O paciente ali. Para onde? Para o meu lado aqui? Ô, professor, e só para complementar o que abrir do lado de lá. falou, já teve vezes que a ambulância saiu de Mar de Espanha e o paciente não estava de alta. Então, hoje a gente só vai mediante quando o próprio hospital ligar e informar a alta. Mas, sinceramente, Antônio, nunca deveria ter saído por chamado do paciente, não. Enquanto pacto, né, acordo interinstitucional, se aqui é uma cidade que acolhe e recebe, né, a cidade de vocês, é porque tem consórcio de saúde. Isso está lá no contrato do consórcio de saúde, não é para se mover. Mover para chamar de paciente se move em questão de urgência no domicílio. Do domicílio o paciente pode chamar. Então, é igual o senhor falou a respeito, é porque é cidade pequena, então o próprio paciente, acompanhante, eles já ligam já diretamente para o setor de transporte. Então, a gente, no caso, os técnicos de enfermagem, a gente é solicitado para fazer a busca da alta do paciente. Aí, quando chegou no hospital, o paciente não estava de alta, entendeu?
Aí agora a gente só busca quando liga de hospital para hospital. A recomendação nesses casos é o seguinte: a pessoa ligou, sim, que ótimo, vou só aguardar a comunicação formal pelo hospital e aí a gente se move para te buscar. Pode ficar tranquilo, Achou? entendeu? Okay? Não entra Aí, em atrito segura ela, solta ela com o não. paciente acompanhando, porque às vezes é parente do vereador, é íntimo, é chegado, não sei o quê, não precisa entrar nesse atrito. Nenhuma fala assim, então tá bom, a gente só precisa aguardar a confirmação feita pelo hospital. Quando o hospital entrar em contato confirmando, a gente já se move. Aí não entra em saia justa e resolve o problema e nem se move antes da hora, que às vezes nesse mover antes da hora, às vezes coloca uma equipe, mais um carro parado 4, 5 horas aguardando e o carro pode precisar dele para outras coisas e não atendeu porque está preso aqui na cidade. Mais exemplos de burocracia. Fazer pedidos à farmácia, almoxarifado, fazer controles de materiais também é extremamente essencial e quando não feito direito gera problemas, gera falta de insumos no processo de trabalho, né? Receber e passar plantão também é uma atividade muito negligenciada que precisa ser mais valorizada. Um passante fidedigno, um passante atualizado com os dados, uma passagem de plantão e um pegar plantão de frente ao leito, ao paciente, e não à distância lá no posto de enfermagem. Supervisionar e orientar as atividades da equipe de técnicos e auxiliares, fazer provisão de recursos humanos, né, repondo em caso de demissão, os pedidos mesmo de cobertura, de apoio de outro setor em casos de faltas, atestados, né, a elaboração de escala de serviços, com atribuição de quem faz o quê, a verificação de prontuários, exames, escalas de cirurgia, são algumas das principais atribuições, né, burocráticas que fazem parte da rotina do dia a dia no processo de trabalho no hospital. E todas elas, né, coadunam por uma valorização de normas e regras, elas somam forças, obrigam, né, a gente a estar atento à norma e regra o tempo todo. E isso contribui também para práticas que são consideradas obsoletas pela equipe técnica, pela equipe interdisciplinar, pelos próprios usuários e muitas vezes pelos próprios enfermeiros, justamente por não se dar o devido valor e não se compreender de fato o porquê daquele processo. Quando o processo não é contribuído, ele vira uma burocracia. O próprio processo de enfermagem, igual a Dileia falou, para muitos até dos enfermeiros é visto como bobagem, como uma burocracia, uma burocratização, justamente por não compreender o verdadeiro propósito, o verdadeiro significado e a ideologia da criação enquanto um processo de cientificação da profissão, né, de transformar, trazer cientificidade para a profissão. Uma preocupação atual, né, como lidar com uma disfunção da burocracia. Na maioria das vezes, o enfermeiro se envolve com as funções meio, que é a administração da burocracia, e delega aos técnicos a função fim, que são os cuidados. E o resultado disso proporciona uma acomodação e uma inabilidade no atendimento às necessidades do paciente, provoca muitas vezes tensão, desmotivação e conflitos diversos por conta de um descompasso entre teoria e prática. Ao longo dos anos, a gente vem vendo isso acontecendo muito, né? Enfermeiros que não têm habilidade técnica e manual do fazer por não fazer, delegar cada vez mais, muitas das vezes, em muitas realidades, delegando até função que dentro da lei não poderia ser delegado, como, por exemplo, funções de jugular, punção de catéter umbilical, punção arterial, passagem de sondas, dentre outros procedimentos, muitas vezes delegados pelo excesso de função meio, que é a administração da burocracia, e aí isso vira uma acomodação também. E muitos acabam gerando uma desmotivação, até querendo e indo cursar, fazer outra profissão, por não se sentir realizado profissionalmente, por ter cada vez menos fazer, menos contato com o paciente. Então, em relação à possibilidade crítica da teoria, a gente tem muitos. Eu tenho a organização burocrática gerando um excesso de formalismo e uma despersonalização, o profissional vai ficando cada vez mais
um agente administrativo e cada vez menos um enfermeiro. A grande crítica até a padronização de uniforme atual, né, que a gente tem, do formalismo, né, algumas instituições colocando os enfermeiros e enfermeiras usando roupa diferente, uma coisa que lembra um terninho, salto e tal, que é quase uma governanta, é quase um modelo moderno das governantas antigas. Isso descaracteriza e separa essa pessoa de todo o processo de assistência, parece mais uma pessoa da qualidade ou da gestão hospitalar do que de alguém da assistência de fato. Isso gera também uma plena conformidade do comportamento dos funcionários, que a gente pode seguir 4 linhas de raciocínio. Um conhecimento da norma como uma especialidade, e aí essa norma é capaz de transformar em si mesmo, e aí gera uma inadaptação a situações novas, que gera uma rigidez administrativa. A pessoa padroniza e acostuma sempre com o mesmo processo, a mesma rotina, o mesmo fluxo, e não dá conta de lidar com algo novo. Quando algo novo surge, apresenta dificuldade. Um controle burocrático, a definição de um padrão mínimo de comportamento, e aí tem sempre uma expectativa, uma cobrança de um desempenho mínimo, né? Eu tenho o mínimo aceitável de desempenho, e aí gera um score, processos avaliativos. No princípio, documentação é necessária em que grau? Qual é o tanto de documento realmente necessário? Quantas vezes a mesma informação está num documento, está em outro, né? Por exemplo, né? Escala de Glasgow, precisa mesmo dela estar na evolução e na folha de balanço na UTI? Se ela for feita no paciente a cada 2 horas no controle do balanço hídrico, ela realmente precisaria também estar na evolução e mais numa aba à parte dentro do sistema? Ter uma aba à parte para preencher a escala, eu não poderia retirá-la da evolução e do balanço hídrico, né? E assim por diante. E aí isso muitas vezes vira uma papelada adicional extra. Eu O acho que caso vai. apresenta peculiaridades, o cliente pede exceção à norma, o funcionário atende a essa norma, Eu não, eu vou ficar e com aí você gera um aqui. conflito de interesse, porque você muitas vezes aplica norma geral, regra geral para todo mundo, e as particularidades ficam de fora. E seja por rigidez administrativa, seja pelo desempenho mínimo do profissional, seja pelo excesso de papelada, ou por conflitos gerados entre profissional e cliente, o resultado final, na grande maioria das vezes, vai ser a ineficiência, uma queda de produção e uma redução da eficiência percebida do processo de trabalho. Essa foi a teoria burocrática. Alguma dúvida, alguma pergunta sobre essa teoria? Então, vamos para a última de hoje, a teoria das relações humanas, a teoria de George Elton Mayo. Um trabalhador feliz é um trabalhador produtivo. Essa, apesar de ser uma abordagem tradicional, ela trouxe toda uma perspectiva distinta e diversa das 3 teorias anteriores, que tinham um enfoque muito mais sobre a organização, a administração, do que sobre o trabalhador. Essa foi a primeira teoria que tentou colocar o trabalhador no foco da atenção. Ele foi no período de 1924 a 1932, ele colocou, né, as relações humanas, o trabalhador como um foco não por acaso, ele era um psicólogo social, ele era um reacionista ao modelo mecanicista de Taylor e Fayol, ele faz duras críticas nas suas obras às teorias de Taylor e de Fayol, tá? Ele trabalha com a metáfora da grande família, considera a empresa, a organização como uma grande família, uma vez que a gente cria vínculo, cria relações de confiança, e também pode ter conflitos de interesse, né, conflitos de personalidade e momentos até de desavenças, mas que precisam se resolver, algo similar ao que acontece no ambiente, no núcleo familiar, né? E para isso é necessário uma abordagem democrática e liberal de cada situação. É preciso ouvir a maioria sempre de forma democrática, né? E eu preciso ser liberal, não impondo valores rígidos, e sim construindo em cima de cada situação de forma dialógica.
A teoria surgiu nos Estados Unidos, o George Elton Mayer é o principal colaborador, autor, tendo alguns colaboradores com ele, nasceu de uma necessidade de corrigir uma forte tendência de desumanização no processo de trabalho, oriunda das três teorias anteriores, Taylor, Fayol e Weber, da teoria burocrática, principalmente, que eram as grandes teorias vigentes. Elton Mayo, ele tinha como meta humanizar a administração, democratizar a administração e atuar na sociedade, com a organização de trabalho como um grande sistema social. Ele tinha 3 princípios na sua teoria. O primeiro deles, a organização é formada por pessoas, é preciso que haja uma delegação de autoridade, né, graus diferentes de autoridade de acordo com o cargo que a pessoa ocupa, e eu preciso ter uma confiança e abertura nas pessoas que eu coordeno e que eu delego, e é preciso trabalhar sempre a dinâmica de grupo. Eu preciso dar uma ênfase nas pessoas, né? A pessoa que é o grande foco aqui dessa teoria. Tá aí A no seu partir da teoria bracinho. das relações humanas, Olhe surgiu um devagarzinho que estudo você vai sobre achar. motivação, liderança e sobre as redes de comunicação interpessoal também. Algumas críticas à teoria era que ela trazia uma visão simplificada do indivíduo, uma limitação do campo de aplicação da teoria, uma parcialidade dos resultados e um enfoque manipulativo das relações humanas. Ele trouxe como pressuposto o conceito de homossocial, é o nosso segundo conceito de homem aqui, né? Ele lida com o nível de produção sendo resultante da integração social. Quanto mais eu me sinto integrado à sociedade, empresa que eu trabalho, quanto mais eu me sinto pertencente, melhor é a minha produção. A capacidade social do trabalhador que estabelece o seu nível de competência e suficiência, e não só o fato de executar tarefas. O quão mais apto, né, maior a minha capacidade enquanto trabalhador de me relacionar bem com as pessoas no meu ambiente de trabalho, melhor será a minha competência, a minha eficiência. Quanto mais eu me sentir integrado, pertencente, maior vai ser a minha disposição para trabalhar. Então, melhor vai ser a minha produção. Então, ela lida com o comportamento social do trabalhador, e para incentivar bom comportamento do trabalhador, ele propôs a questão de recompensas e sanções sociais. Recompensa nada mais é do que processos de premiação, né, incentivos, como, por exemplo, né, prêmios, incentivos, folgas, né? E sanção, que é processo de punição, como, por exemplo, advertências caso tenha comportamento inadequado. Era uma organização informal, trazendo um caráter espontâneo e não oficial, de acordo com o comportamento humano, e busca um controle por resultados. A meta é fazer com que todo mundo que trabalhe na empresa vista a camisa da empresa. Se eu me sinto integrado, eu vou vestir a camisa da empresa. Se eu visto a camisa da empresa, eu dou o meu melhor Não no processo entendi. de trabalho todos os dias. Só. Também lida com a identidade de interesses, que é o grau de satisfação do trabalhador, tendo a importância da liderança, da comunicação e da participação desse trabalhador nas decisões. A boa relação dele com o seu líder, boas habilidades comunicacionais entre as pessoas que ele trabalha, e a pessoa sentindo que ele consegue participar das decisões, emitir sua opinião e essa opinião ser ouvida, sendo um pressuposto importante para que a teoria funcione. Temos uma frase muito interessante, que é do Pichai, que é de 2001, mas ele é um estudioso que seguiu na mesma linha de pensamento da teoria dele. O hospital é uma organização formal, mas sem seus grupos informais, suas lideranças informais, dificilmente ele funcionaria, pois sua complexidade e diversidade são muito intensas para serem abordadas só por meio de manuais, rotinas e procedimentos. Ou seja, uma crítica extremamente direta, né, ao conceito de manual, rotina e procedimento como uma grande espinha dorsal do processo de trabalho.
trazendo uma valorização do trabalhador e da relação entre as pessoas como um grande foco. Como aplicar essa teoria em enfermagem, né? Nós, como enfermeiros, além de dar conta das teorias anteriores, eu preciso sempre estimular uma motivação pessoal e o estudo da dinâmica do grupo. Eu preciso motivar os membros da minha equipe o tempo todo, mantê-los motivados, e para isso eu preciso compreender a dinâmica de grupo. Eu preciso conhecer bem cada um técnico que trabalha comigo, cada profissional. Eu preciso observar como eles se comportam, como eles reagem às adversidades, como eles lidam um com o outro, como são essas relações. E para isso eu preciso ter uma boa comunicação entre o enfermeiro e a equipe interdisciplinar também, né? Engana-se quem acha que a gente tem que comandar só técnico de enfermagem, a gente comanda a equipe interdisciplinar inteira, porque a gestão do setor é do enfermeiro, então tem que ter boa relação com todo mundo, tem que ser visto mesmo como líder por todo mundo do setor. Médicos, psicólogos, assistentes sociais, fisioterapeutas, acadêmicos, estagiários, profissional de limpeza, farmácia, recepção, ouvidoria, todo mundo está conectado a mim. Então, preciso ter boa comunicação, tem que ter habilidade política, né, nessas relações, né? E uma preocupação muito forte com o estilo de liderança, o líder que eu sou. Então, alguns exemplos, uma preocupação com a liderança, como uma estratégia de condução dos grupos, eu tenho que ter a capacidade de inspirar, a capacidade de ser visto como um bom líder, e uma comunicação adequada favorece a qualidade assistencial. Se eu me souber comunicar bem, é mais fácil eu mobilizar os membros da minha equipe para atuarem conforme eu oriento e eu cobro o atendimento dos protocolos, normas e rotinas. Bom, hoje a nossa proposta era isso, era até aqui, até a teoria das relações humanas. Deixo aberto agora perguntas, dúvidas, ou algum comentário que mais alguém queira fazer. Aqui encerramos a aula 1. Agora, as abordagens modernas a gente trabalha na semana que vem, tá? Caso não tenham mais dúvidas, já estão liberados por hoje, tá? Agradeço a todos que entraram na aula, que participaram. Já. Mantenham-se seguros e tomem cuidado, que está chovendo bastante. Chegou o alerta da Defesa Civil agora aqui no meu celular, no apitar alto, tá? Não se exponham a riscos. E ela demora quando ela sai. Ela Boa demora. noite a todos e espero que na semana que vem a gente já consiga estar de volta com as aulas presenciais, tá? Nós vamos continuar dormindo aqui a noite inteira, né? Uhum. Na cama aqui. Vamos. Daqui a noite.